Internautas da JMV TV, estou aqui com a Jusileia Nunes, ela que é Master em Coaching, escritora e palestrante, para a gente falar um pouco sobre as palestras que ela dá por este Brasil afora. Inicialmente, Jusileia, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Salmo. Eu que agradeço poder estar aqui conversando com vocês de novo. Inicialmente, eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação para os nossos internautas. Quem é, então, a Jusileia? Bom, então, como você falou, eu sou Master Coach, sou formada pelo Instituto Brasileiro de Coaching, na cidade de São Paulo. Sou pós-graduada em Gestão de Pessoas e Coaching, na cidade de Goiânia. E também analista de perfil comportamental pela Solids, na cidade de Minas Gerais. E palestrante, também escritora, né? 15 anos trabalhando, desenvolvendo pessoas, e agora fui buscar novas ferramentas para a gente poder trazer para o desenvolvimento de pessoas. Exatamente. Agora, para que os nossos internautas, então, conheçam um pouco esse seu trabalho, no Brasil é novidade. Gostaria que você falasse o que é realmente o coaching. Pois é. O coaching é uma metodologia que veio dos Estados Unidos, né? No Brasil mais ou menos há 15 anos, então é novo, é muito novo no Brasil, porque uma metodologia, 15 anos é pouco tempo para ela se desenvolver. E coaching a gente chama de metodologia de ação para resultados, né? Na verdade, o coaching é uma metodologia onde a gente estuda várias ciências que englobam filosofia, sociologia, psicologia positiva, psicologia organizacional, hipnose ericksoniana e muito da programação neurolinguística. Dentro dessa metodologia, que junta todas essas ciências, que é o coaching, a gente costuma falar que é mais ou menos como viver no modo gincana, o coaching, né? Que é você ter curto espaço de tempo para desenvolver muitas coisas. Basicamente, muita gente confunde um pouco com terapia, e terapia é muito bom, mas não tem nada a ver com terapia, ela é ação para resultados mesmo. Né? Basicamente, eu gosto de ressaltar que ela segue a seguinte linha. Primeiro, você precisa ter consciência, né, do que é que você precisa mudar na sua vida. Depois da consciência, cria-se uma ação para essa mudança. Depois que você tem essa ação para isso que você precisa mudar, se mantém o foco nessa mudança, nessa ação nova, com melhoria contínua, todo dia melhorando um pouco, e depois se tem no final resultados extraordinários. Agora, a gente costuma dizer palestras, mas na verdade são sessões, né? Isso, o coaching é definido em sessões. Em sessões, então tá. Então, atenção internautas, não são palestras e sim sessões. Sim. Essas sessões são dirigidas a quem? A empresários, enfim, ao colaborador da empresa? No meu caso, como eu trabalho com coach na área de liderança, trabalho desenvolvimento de equipes, oratória, atendimento com qualidade, neste caso, eu trabalho não especificamente com empresas também, que é o coaching grupo, que a gente chama, direcionado para a área que a empresa precisa. Ou então eu faço atendimento individuais também, que são os atendimentos direcionados. As pessoas às vezes procuram para a carreira porque não sabem exatamente o que querem fazer ou já estão numa determinada profissão, mas ainda sentem dúvidas se aquilo realmente é o que elas querem. Querem mudar, né? Exatamente. Ou estão com a autoestima muito baixa, sem autoconfiança. Então, eu trabalho tanto com grupos, que são as empresas que me contratam, ou grupos abertos, como esses projetos que a gente vem trazer hoje, ou então individual. Você eu não sei se eu vou usar o termo correto, você trabalha também, está muito ligado à FCDL, que é a Federação Catarinense dos Dirigentes Lojistas, né? Isso. Esse ano eu tive o prazer de ser contratada pela FCDL, a Federação dos Dirigentes Lojistas, né, que a base é na cidade de Florianópolis. Então, eu fui contratada para trabalhar com palestras nos CDLs do estado inteiro. Isso é uma grande satisfação, porque expande muito o trabalho. Aí, a gente não trabalha especificamente com o coaching nos CDLs, porque eles trabalham com workshops, com palestras, com algo mais rápido, né, mais direcionado e em pouco tempo. Então, eu faço esse trabalho, sim, no estado todo, pela FCDL. Estava vendo aqui,
vamos ter aí, vai ter de 23 a 25 de agosto lá em Pomerode, sessões live. Isso. É isso? É exatamente isso. Que nós chamamos Life Coaching, é o coaching de vida. Esse é um programa diferenciado, eu já faço atendimento de coaching de vida individual, no meu coachitório, que a gente chama, né? Eu faço esse atendimento individual e é um tempo que eu venho estudando a possibilidade de trabalhar esse coaching de vida em grupo. E aí a gente planejou, fez um estudo para estar montando esse modelo de coaching de vida em grupo. No mês de agosto agora vai ser a nossa primeira turma, onde as pessoas vão estar em imersão sexta, sábado e domingo no hotel, e nós vamos estar trabalhando as 12 áreas da vida das pessoas. Hotel Berlic, lá em Pomerode. Lá em Pomerode, maravilhoso. Eu estava vendo aqui, inclusive, está aqui o conteúdo, vou falar um pouquinho, esmiuçar um pouco, conteúdo programático, então, entendimento do que você é e o que pode ser. Que nós temos essa distância entre as coisas, né? Nós temos, às vezes, não são todos, mas a grande maioria das pessoas, inclusive me incluo nisso, a gente vai buscando constantemente o autoconhecimento, né? O que realmente eu sou. E, às vezes, a gente desconhece as nossas possibilidades, as nossas potencialidades. Então, às vezes, eu penso que eu só posso fazer isso. Por quê? Porque as 4 bases que eu entendo que é o fundamento para qualquer coisa na nossa vida, que é autoconhecimento, automotivação, autoestima e autoconfiança, eu entendo que em cima disso, se isso estiver bem equilibrado, nós conseguimos fazer todo o resto, eu começo a entender que realmente eu sou e estou tendo uma vida X nesse momento, mas que eu posso muito mais. Porque aí eu busco essa potencialidade que eu tenho interior, que às vezes se esconde, né? Agora, a autoestima e a autoconfiança estão muito ligadas, né? Que assim, se eu elevo a minha autoestima, é bem provável, quase que automaticamente, minha autoconfiança também se eleva. Porque está com aceitação. A autoestima é me aceitar como eu sou. E quando eu me aceito como eu sou, eu tenho maior probabilidade de falar em público sem dificuldade. Quer dizer, eu passo a me conhecer melhor. Exatamente. E eu não fico assim o tempo inteiro preocupado com o que os outros vão falar de mim. Tá? Porque essa é a preocupação, quando nós estamos com a nossa autoestima em baixa, né? A preocupação é o que os outros estão pensando de mim. Então, a pessoa acaba tendo dificuldade de fazer uma boa venda, se for um vendedor, de falar em público, ela vai ter uma certa dificuldade porque inclui o processo de inferioridade, ela fica ali imaginando o que os outros podem estar pensando dela. Então, quando eu elevo a minha autoestima, automaticamente já vou elevando a minha autoconfiança e vai me proporcionando vários aspectos de melhora. Agora, a gente vê muito, Jusileia, pessoas formadas, pessoas cultas que têm essa dificuldade, inclusive vamos falar um pouquinho sobre a questão de falar em público. Nós costumamos dizer no linguajar jornalístico, dá um branco, a pessoa trava e, quer dizer, ela no momento, ela estava tudo programado, né? Sabe tudo, mas... Sabe tudo, na hora dá um branco. Eu sempre falta de confiança, o que é, então? Eu sempre coloco nos meus treinamentos, como eu falei, eu estava citando para você antes, eu estou construindo minha 5ª obra, meu 5º livro, e estou fundamentando isso. Se medo de falar em público estivesse somente relacionado ao grau de intelecto, nós não teríamos pessoas que são formadas em faculdade, que têm pós, que têm mestrado, que têm doutorado, que me procuram para eliminar o medo de falar em público. Não seria um problema, então? É óbvio que para falar em público eu preciso ter conhecimento sobre o que eu vou falar. E algumas Isso é técnicas óbvio. também. Exatamente. Né? Só que assim, se eu tenho medo, se eu não tenho autoconfiança, aquilo que eu estudei, aquele conhecimento todo que eu tenho, ele vai desaparecer. Porque o medo, ele cria isso. Ele transforma o seu corpo, ele cria sensações no seu corpo que faz você simplesmente apagar da memória o que você tinha programado para falar. Então, o conhecimento é óbvio que é importante, a formação da pessoa que vai falar, a bagagem de conhecimento dela é óbvio que é. Só que se estivesse só relacionado, o medo de falar em público, se estivesse só relacionado ao grau de intelecto, então nós precisaríamos só ter um título e já falaríamos em público sem problema. Na verdade, está totalmente relacionado à falta de autoconfiança e que é o complexo de inferioridade que vem à tona.
Eu achei interessante isso aqui, ó, leis fundamentais para o sucesso. Que leis fundamentais são essas para eu atingir o sucesso lá? Na verdade eu gosto assim de trabalhar o coaching muito junto com a filosofia, que não existem fórmulas prontas para, sem coisas para ser feliz, que são regras, isso é assim e pronto, sabe? Eu não gosto... caso é um caso. Exatamente. Mas, como eu trabalho com programação neurolinguística, e quando eu entro com as leis fundamentais de sucesso, eu entro com uma ferramenta que chama Roda da Abundância, onde ela trabalha 4 verbos, que são 4 verbos que a gente estuda o que não está sendo colocado em prática desses verbos que pode não estar trazendo sucesso na sua vida, em qualquer área que você queira. Então, quando eu falo leis fundamentais de sucesso, a gente trabalha a lei da causa e efeito, a gente trabalha a lei da gratidão, a gente trabalha a lei do arriscar, a lei do sentir-se merecedor, coisas que fazem você fazer um projeto de vida e conseguir atingir os resultados que você precisa dentro junto com essas leis que eu coloco aí. Então, eu não gosto muito, e a filosofia nos ajuda com isso, de não intitular uma forma X de fazer algo, porque eu entendo que cada um tem uma maneira, cada um tem um jeito, as pessoas são diferentes. Mas sim, trabalhando verbos e ferramentas, a gente consegue chegar mais perto do que a gente entende como sucesso, né? Outro aqui é reconhecendo e quebrando crenças limitadoras. Pois isso é bem potente, né? Esse tópico é bem interessante, porque hoje, eu tenho certeza, em cima de tudo que eu estudo, que a sua vida hoje, a nossa vida hoje, ela é direcionada, ela está sendo fundamentada pelas crenças que nós temos, sejam elas negativas ou positivas. As crenças que você tem positiva, óbvio, te levarão a um sucesso. As crenças negativas nos travam. Nós temos mais crenças negativas do que positivas. A gente dá maior ênfase para essas crenças. É verdade. Né? Porque assim, você pode ver que a gente, infelizmente, vive num mundo negativista. Uma notícia ruim chama mais atenção do que uma notícia boa. Exatamente. As pessoas dão maior foco. Nas leis que a gente estuda da física quântica e tudo mais, a gente tem lá fundamento teórico também, para explicar que você pode trabalhar essas crenças e de forma energética, e a lei da semelhança e tudo mais, você desenvolve essa questão e quebra essas crenças. E você sabe que o positivo, na lei da física quântica, ele é mais forte, ele tem maior força para o ser humano. Então, quer dizer, se eu falar 10 coisas negativas e 5 positivas, as 5 positivas, trabalhando a física quântica, elas são mais fortes. Mas o ênfase que se dá hoje para a parte negativa das coisas é maior. As crenças negativas, elas ferram a gente, sabe? Porque a gente acredita que aquilo não faz bem, que você não é capaz de fazer isso. E aí tem toda uma explicação que eu trabalho nos treinamentos, que é a questão da mente, como funciona e tal. Aproveitando o gancho, Jusileia, tem pessoas, por exemplo, que espalham na casa bilhetinhos, frases positivas. Isso ajuda ou não? É bem complexo essa questão, assim, porque existe uma coisa que tem que ficar bem clara, né? Nós precisamos acreditar e nós precisamos agir também. Então, ajuda muito, porque eu chamo isso de racionalizar, quando eu coloco um bilhete para me avisar, para mentalizar, porque assim, eu vou gravando isso no meu inconsciente. E quando eu gravo isso no meu inconsciente, pela lei da física quântica, eu vou buscar semelhança no universo. Tá? Então, isso com certeza ajuda. O que não adianta é você colocar um monte de frases lá e não agir em direção ao que você realmente quer. Nós termos fé, nós acreditarmos em algo e que algo aconteça é muito bom e importantíssimo, inclusive. Mas eu não posso simplesmente ficar sentado esperando que as coisas aconteçam porque eu tenho fé, eu preciso agir também. Você falou num assunto até interessante, Fé, o nosso bate-papo. Porque o assunto aí, isso aqui é uma aula, né, que o internauta, eu também estou aprendendo aqui com a Jusileia Nunes. Deixa eu perguntar para você o seguinte. Fala-se muito em fé. A fé ajuda também no dia a dia para a gente colocar em prática, por exemplo, um objetivo, a gente tem um objetivo na vida, alcançar o sucesso na carreira profissional, sentimental, enfim.
O que a gente... Eu vou botar um pouquinho, desculpe, um pouquinho de religiosidade e de fé. Não tem problema. Eu acredito na fé religiosa. Religiosa. Ok? Também. Mas a fé necessariamente, se nós formos procurar no dicionário, ela não está somente ligada à questão religiosa. Exato. Né? Fé é acreditar em algo que ainda não está evidente. Vou tomar um remédio, tenho fé de que esse remédio vai me curar. Exatamente. Hoje existe medicina quântica que trabalha essa questão da importância das pessoas acreditarem na melhora para que até o próprio remédio faça algum efeito, né? Então, na minha vida, no que eu fui buscar essa formação para ajudar a minha vida, fui estudando sobre a mente humana e quando eu vi, eu já estava pós-graduada nessa área. E eu entendo que a fé, no meu ponto de vista, e eu respeito o ponto de vista de qualquer pessoa, é imprescindível. Para mim, eu acredito que é. Porque a gente vê muita gente que trabalha e nunca consegue ter o resultado que precisa, justamente porque trabalha, mas não acredita que é capaz de ter uma possibilidade, de ter uma vida boa, de conseguir alcançar alguns sonhos, algumas realidades que estão aí, só um pouco mais distantes. Então, para mim, no meu ponto de vista, fé, como não é algo só ligado à questão religiosa, que é muito forte quando a gente fala fé, né? Eu acredito nela de forma religiosa e de forma científica. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu vou trabalhar em empresas, eu trabalho com um número muito grande de pessoas, que se você entrar com a palavra fé, de repente algumas pessoas vão te interpretar mal. Eu não me preocupo, porque eu entendo que cada um que está aí me ouvindo está preparado para ouvir o que eu tenho para dizer. Mas eu gosto de falar, eu falo então da palavra fé de forma científica, né, que é a questão da necessidade do seu cérebro de que você esteja acreditando no que você está fazendo para que a física quântica te devolva. Como aqui, por exemplo, espiritualidade familiar, trabalho e carreira, finanças, saúde, contribuição social e relacionamento. Quer dizer, uma coisa está interligada à outra. É que nós somos, essa roda da vida que a gente trabalha no Life Coaching, é exatamente assim, é o que eu sou. Nós somos 12 áreas. Se uma parte da minha vida não estiver bem, o reflexo nas outras é praticamente automático. Eu brinco com os meus alunos assim, porque nós trabalhamos essas 12 áreas em 4 quadrantes. Quando eles fazem a roda da vida deles, eu explico para eles assim, eu faço uma analogia. Imagine que esses 4 quadrantes são 4 pneus de um carro. Como ele está hoje, os pneus do teu carro? Estão todos equilibrados, estão todos calibrados. Né? Ou o teu carro está puxando para um lado só, como é que está? Então, a gente tende assim, se eu hoje estou com um problema pessoal, eu tendo a focar a minha vida no profissional. Se eu estou com um problema profissional, eu acabo focando muito no pessoal, o que vai desequilibrando. Hoje, como eu falei, eu não gosto de intitular o que é certo, o que é errado. Eu acho que cada um precisa achar o seu tempo, o seu jeito, a sua forma de interpretar as coisas, mas eu entendo muito essa condição do equilíbrio. Eu uso uma expressãozinha nos meus processos de coaching, nos meus grupos, que eu digo assim, só o suficiente, nem mais nem menos. Tudo que passar do equilíbrio é porque não é bom, nem que for. A gente pode ver, por exemplo, vamos usar o exemplo dos remédios. É bom se você tomar na dose certa, senão vira veneno, né? Exato. E aí eu vejo aqui o equilíbrio emocional, né? Que é muito importante, né? E hoje é o que a grande dificuldade da humanidade, no meu ponto de vista, é nós descobrirmos, nós entendermos as diferenças entre as pessoas e o equilíbrio, buscar o equilíbrio. Jusileia, até porque hoje a gente, de forma genérica, a gente age mais, eu estou dizendo de forma, as pessoas agem mais do lado emocional do que às vezes racional, né? Muitas vezes a gente bota muito a emoção no meio e acaba, como se diz, a gente não conseguindo o objetivo, porque deixou a emoção tomar conta e não agimos com a razão. Exatamente. O que eu trabalho com razão, desculpa. O que eu trabalho, por exemplo, assim, o que eu adoro fazer, inclusive, também é trabalhar lideranças, né? Então, eu tenho empresas que me contratam para trabalhar os líderes, ou como esse liderança transformacional e transpessoal, que qualquer pessoa pode se inscrever, que são grupos abertos. O que eu trabalho na liderança, por exemplo, Salmos, é essa questão do racional e emocional equilibrado. Se eu for um líder só condescendente, que eu sou bonzinho, que sou só emoção, tal, eu vou ter certas dificuldades em algumas pessoas que precisam um pouquinho de firmeza, que eu preciso ser um pouco mais exigente. Então, e se eu for um líder só exigente, eu vou ter a dificuldade de me colocar no lugar do outro como ser humano, como pessoa, essa pessoa não vai desenvolver como eu gostaria. Quer dizer, o líder tem que ser
Até tem que ser um pouco de psicólogo também, né, para poder... Todos nós temos que ser, né? Exato. Graças a Deus nós temos psicólogos e pessoas maravilhosas que trabalham isso também, mas a gente tem que dar uma ajudinha nesse aspecto, e eu acredito verdadeiramente que tudo na nossa vida é questão de equilíbrio mesmo, de só o suficiente, nem mais nem menos. E né? também dessas sessões, inclusive essa que vai acontecer lá em Pomerode, você vai abordar também, eu estava vendo aqui, técnicas para diminuição do estresse. É muito importante. Muito legal. As pessoas chamam bastante atenção, né? A palavra estresse está em alta, né? Hoje em dia, né? Eu vou ter, nesse Life Coaching, como a gente vai trabalhar a roda da vida, que são as 12 áreas, eu vou ter comigo uma consultora financeira que vai estar trabalhando com os participantes a questão da organização de finanças pessoais. Vou ter uma personal stylist que vai estar falando sobre marketing pessoal e também vou ter uma terapeuta de EFT, que é a acupuntura, EFT é a acupuntura sem agulha, né? Que vai trabalhar essa questão do estresse. Ela vai trabalhar com que é a Leomara Martins, né? Inclusive ela trabalha como terapeuta aqui na cidade de Timbó, e ela vai trabalhar essa questão do estresse. E vai trabalhar também a questão da meditação ativa e passiva, que é para diminuir essa ansiedade, né? Porque o estresse está ligado ao emocional, né? Está ligado ao emocional. Na verdade, a minha filosofia é de que tudo começa na mente. Na mente. Tudo que hoje manifesta no corpo começa na mente. E é necessário que a gente traga essas pessoas para fazer esse trabalho, porque é um trabalho que hoje é extremamente importante para a gente ter um equilíbrio na vida. Né? Nós temos mais uns minutinhos, 5 linguagens do amor e sua aplicabilidade. Exatamente. Eu gosto muito de trabalhar com as 5 linguagens do amor, porque eu gosto muito de trabalhar com as diferenças entre as pessoas. Né? Hoje, nas nossas casas, nas nossas empresas, nós temos os conflitos, os atritos e conflitos. E estão muito relacionados com a questão das diferenças. As pessoas têm 5 formas de amar, de manifestar o amor. Você não concorda ou concorda com... A gente costuma dizer que cada um ama a sua maneira, ama o seu modo. Concordo porque eu concordo que as pessoas têm formas diferentes de fazer as coisas. De agir, O problema está em eu aceitar... Né? Por exemplo, eu vou aceitar que a minha filha, que o meu marido, que o meu colega de trabalho não me diga eu te amo ou não manifeste o amor do jeito que eu costumo manifestar. Essa é a dificuldade. Né? Então, eu acho que eu amo mais porque eu falo eu te amo e fulano não. Mas ele pode amar, ele pode demonstrar esse amor com uma outra linguagem. Isso aí isso é para nós homens, né? Muitos homens têm dificuldade de expressar o seu amor, tanto a sua companheira, tanto aos filhos, né? E isso existe uma certa barreira, principalmente aquela coisa do machismo. O homem não chora, aquela coisa toda, né? É exatamente esse treinamento, esse life coaching, ou dentro do processo de coaching mesmo, individual, eu trabalho bem essa questão mente, consciente e inconsciente, porque não é só um atributo aos homens. Eu tenho muitas pessoas que eu conheço, mulheres que têm dificuldade de expressão também. E está relacionado mais a do que você aprendeu lá do 0 aos 7 anos, que te faz hoje ser a pessoa que você é. Então, os homens têm muito aquela coisa, né, de homem não chora, homem não fala isso, homem não faz aquilo, e aí depois acaba tendo um pouco de dificuldade de expressar. Bom, essas sessões, então, de 23 a 25 de agosto, lá no Hotel Berblink, em Pomerode, vai ser o quê? Sexta? Sexta, sábado e domingo. Domingo, fim de semana, né? Eu vou estar trabalhando praticamente final de semana inteiro com o grupo, mas como eu já citei, vai ter a Isolete Wapers que vai estar falando sobre consultoria financeira pessoal. Nós vamos ter a Andréa Cristofolini, que vai ser a nossa personal stylist, que vai estar trabalhando lá marketing pessoal, e a Leomara Martins, que é a terapeuta de EFT, para a gente poder fazer uma coisa bem potente mesmo e conseguir trazer um resultado bem legal para a vida das pessoas. Então, é sexta noite, sábado e domingo. 2 perguntinhas. Você são 4 livros publicados?
São 4 livros. 4 livros. Exatamente. Uhum. Versando o assunto... Não, a primeira obra que eu fiz... Porque você era escritora, né? Era, Sim, não é, né? Sim. A primeira obra que eu fiz, eu trabalhei há muitos anos atrás, no ano de 2000, então era um romance infanto-juvenil. Depois eu escrevi poesias, escrevi o terceiro livro que chama Reaprendi a Viver, que é a história que eu tive com a depressão profunda e tal. Conta um pouco da sua vida. Exatamente. Né? E a quarta obra que foi editada ano passado pela editora Sermai de São Paulo, onde eu com mais amigos Master Coaches fomos convidados, quando nós terminamos a pós-graduação em Goiânia, que tinha ênfase em coaching, gestão de pessoas com ênfase em coaching, a escrever sobre o coaching, cada profissional dentro da sua área. Né? Então, eu escrevi junto com esses colegas também. E agora eu estou trabalhando numa quinta obra, a pedidos, né, de muitos leitores, muitos alunos, que, poxa, por que você não coloca num livro tudo isso que você fala nas aulas, para a gente ter depois para levar para casa? Essa experiência que você tem aí no dia a dia. Né? Exatamente. Então, eu estou assim, dentro das minhas possibilidades, porque muita palestra, treinamento, muitas coisas, então a gente acaba tendo um tempo menos restrito, mas eu sempre formando um jeito de 2 ou 3 vezes por semana trabalhar algumas horas em cima dessa nova obra para poder estar trazendo isso para as pessoas, né? Deixar esse legado. Eu quero só ressaltar que teve uma época da minha vida que eu tinha muita vontade de morrer, né, Salmos? Que foi a época que eu escrevi o Reaprendi a Viver, que eu tentei o suicídio e tal. E hoje eu tenho tanta vontade de viver e tanta pressa que eu penso assim, gente, tem que escrever mais um livro rápido para deixar isso tudo, né, para essas pessoas, porque a minha missão de trabalho realmente é essa. Mas né? Você passou, né, por uma situação difícil e como você saiu dessa situação? Com tudo isso que eu vou apresentar e que eu apresento nos treinamentos, porque passei 6 anos por essa situação e eu buscava muito a resposta de tudo isso no externo, nas pessoas, nos médicos, que também me ajudaram bastante, inclusive, mas eles não podiam fazer por mim algo que só eu podia fazer. Então, quando eu comecei a buscar isso no meu interior, essa mudança de mente, a forma de pensar, a forma de agir, a forma de acreditar, a fé, quando eu comecei a buscar isso, dentro de mim, as respostas que eu precisava, que eu estava buscando no externo, elas estavam dentro de mim. Você encontrou as respostas. Exatamente. Né? Então, eu comecei a estudar a mente, fui procurar filosofias, e eu pratico a filosofia da Seichonoye, que é uma filosofia que trabalha muito a questão mental. Exato. E que é muito forte para mim. Então, quando eu fui buscar isso, fui estudando, fazendo um curso, participando de uma palestra, de outra. Quando eu vi, eu estava pós-graduada nessa área e pensei, por que, além de tudo que eu já trabalho desenvolvendo pessoas, por que eu não vou trazer essa história de vida minha para mostrar para as outras pessoas que elas podem também fazer as modificações que elas querem. Muito bonito esse seu exemplo de vida, e a gente às vezes ouve, até Jusileia, talvez você até já deva ter ouvido, por exemplo, está lá um palestrante, está falando disso, porque você tem que acreditar mais, tem que ter força, etc e tal, mas é muito fácil ele dizer, mas nunca talvez passou por uma situação dessa. Você, ao contrário, né? Passou, estava lá, foi buscar força, aquela força interior, e chegou aonde chegou graças, né, a essa sua força, espiritualidade, enfim, né? Isso é muito importante, né? Como eu estudo muito a programação neurolinguística, tem um pressuposto na programação neurolinguística que diz mais ou menos assim: se uma pessoa no mundo, no universo, já fez algo, é porque qualquer outra consegue também. Então eu busco muito isso, eu trabalho muito minha autoconfiança. E gosto de ressaltar que a gente não pode perder o ponto de equilíbrio e se transformar em prepotente, que é bem diferente de autoconfiante. Eu trabalho minha autoconfiança dizendo assim para as pessoas, eu consegui e eu tenho certeza que você vai conseguir também. Porque eu acredito que qualquer pessoa pode mudar qualquer coisa, desde que ela dê o primeiro passo, que é querer, né? Se permitir mudar. A partir do momento que ela se permite mudar, e ela vai buscar um profissional, seja ele um coach, seja ele um terapeuta, um psicólogo, ela vai buscar um profissional que possa dar um apoio para ela, então ela vai fazer as modificações que ela quer, sem dúvida. E eu tenho visto, assim, de forma prática, diariamente isso acontecer com os meus alunos, com os clientes individuais que se permitem mudar.
mudar. Porque eu falo para eles assim, ó, eu não estou fazendo nada mais do que lhe dar as ferramentas. Você escolheu mudar. E a sua escolha, escolher fazer alguma coisa com as ferramentas que eu dei para você, você escolheu usar essa ferramenta, você que está fazendo a modificação na sua vida. Todos nós temos a nossa... também temos as nossas limitações, né? Todos temos. Todos temos. Temos limitações. Nossas limitações, as nossas inseguranças, que até faz parte, né? Essas limitações eu considero, todos temos, tá? Eu tenho limitações, você tem, todos temos. Essas limitações são as tal crenças. Crenças. Que elas... Porque aquele sujeito, exatamente, aquele cidadão, aquele sujeito chega muito confiante, ele acaba... É o tal do negócio assim, ó, eu não tenho medo de nada. O medo, se ele for o suficiente, ele é benéfico. Porque se eu não tiver medo de nada, eu vou pular do 10º andar porque eu não tenho medo de morrer. O medo até, você ter um certo medo até uma questão de proteção, até, né, de se proteger. Exatamente. São sentimentos, é importante ressaltar assim, ó, que nós precisamos sentir medo, nós precisamos sentir raiva, nós precisamos sentir tristeza, nós precisamos chorar quando for preciso. Se não precisasse, eu tenho certeza que isso não existiria. É como cada verbo só existe no dicionário porque houve uma ação para fazer esse verbo aí acontecer, eu também entendo que não teria esse sentimento se nós não precisássemos dele. E nós precisamos para a evolução. Hoje eu vejo assim, ó, hoje minha vida tem problemas como qualquer um. A diferença está em como eu reajo diante desses problemas hoje. Antigamente eu optava por me deprimir, ficar num quarto fechado, tomar um monte de remédios. Aquilo era o que era a minha vida. Então, hoje a escolha que eu faço diante dos problemas é diferente. Eu até gosto de trocar a palavra problema por oportunidade. Oportunidade. O que é que eu tenho que aprender com isso? No entanto, choro também, fico com raiva, fico chateada do mesmo jeito. Mas aí eu paro e penso, o que é que eu tenho que aprender com isso? E agora, o que eu vou fazer a partir de hoje para não viver mais isso depois? Tá certo. Jusileia Nones, quero agradecer a sua presença aqui no JMV TV. Foi muito importante, a gente podia passar o dia todo, né, falando sobre esse assunto que é fantástico. Logicamente, nós vamos ter outras oportunidades. Com certeza. E você vai voltar. Já existe uma previsão do 5º livro aí? Olha, eu acredito que eu vou conseguir publicá-lo no ano que vem. No ano que vem. Devido à falta de tempo e novos projetos, né? Nós estamos, se você me permitir... Por favor. Então, nós estamos esse mês de agosto agora com Life Coaching, que vai acontecer 23, 24 e 25 na cidade de Pomerode, que é aberto ao público. Quem quiser se inscrever pode entrar no meu site, né? Pode entrar em contato lá, tem vários contatos para fazer conosco, para ter mais informações de como funciona, né, esse formato de coaching de vida, que realmente é um projeto que a gente tem uma visão de futuro ótima para ele. E em setembro a gente vai ter nossa terceira, www.jusinones.com. Tá? E nós temos agora a terceira turma que vai acontecer em setembro, que é de liderança transformacional e transpessoal, que é um treinamento de liderança extremamente potente, porque ele tem ênfase com as ferramentas de coach de programação neurolinguística, onde a gente vai trabalhar, primeiro, o liderar o si mesmo. Né? Os líderes têm muito isso. Hoje nós, graças a Deus, já estamos tendo cada vez mais a evolução, um processo de liderança, né, das organizações, e liderar a si mesmo e trabalhar esse líder, esse indivíduo que vem nos procurar para esse treinamento, para que ele possa desenvolver nos liderados dele os pontos de melhoria. Potencializa o que ele já tem de bom e desenvolve o que ainda eles costumam chamar ponto negativo e eu gosto de chamar pontos de melhoria. Né? Tá certo. Mais uma vez, obrigado a Jusileia Nones. E uma próxima oportunidade vamos trazê-la novamente aqui para abordar esse e outros assuntos ligados à sua área. Também quero agradecer a audiência dos nossos internautas.